Aí a pessoa assiste o vídeo, né? O vídeo que eu postei aí, falando sobre... Respondendo um comentário, né? Por que as crianças que não fizeram mal nenhum, as crianças sofrem, as crianças nascem defeituosas? Por que acontece isso? Aí você faz um vídeo, busca e mostra a passagem, né? Mostra as maldições, né? Aí a pessoa fala, mas eu prefiro ficar com esse versículo aqui. A pessoa prefere, ela fala assim, não, eu prefiro ficar com isso aqui. Ó, que está em João 9,3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Aí a pessoa coloca isso aqui, achando que ela está falando com um menino, achando que ela está falando com uma pessoa que não conhece Bíblia. Eu não sou expert não, mas quando eu falo um assunto é porque claro que eu tenho notícia, né, conhecimento desse versículo. Só que esse versículo aqui, gente, isso aqui foi Jesus de Nazaré, veio para os judeus. Tudo que Jesus falou para os judeus, direcionou para os judeus. Aí essa mesma pessoa, eu não vou falar o nome dele, busca lá na profecia de Ezequiel. Não, olha, Ezequiel está falando que nem os filhos não serão responsabilizados. Só que ele confunde maldição com profecia. Profecia é uma coisa e maldição é outra. Maldição é para os judeus que não cumprissem 613 itens. Não foi profecia, foi maldição, foi um decreto, foi uma sentença. Aí você faz o quê? Você faz uma comparação, basta, não precisa... eu prefiro ficar com esse versículo. Não é preferência de ninguém. É você fazer uma comparação. Você bota na sua cabeça e faz uma comparação. Leia a história de Sodoma e Gomorra, as coisas que aconteciam lá em Sodoma e Gomorra, e por que Deus destruiu aquela cidade com fogo. Entenda, leia, procure entender por que Deus também destruiu no ano 70, com fogo, Jerusalém. E por que nos dias de hoje a situação está igualmente Sodoma e Gomorra? Isso é profecia ou são maldições? O que acontece nos dias de hoje é exatamente o que acontecia antes de Deus vir o dilúvio. O que acontece nos dias de hoje no mundo é exatamente o que acontece em Sodoma e Gomorra. O que acontecia no deserto, que uma viagem de 40 dias demorou de 40 anos. O que acontecia nos dias de Jesus acontece hoje. Não adianta, não muda. Vem essa pandemia agora de 2020 aí, 3 meses ficou essas sinagogas fechadas, o ar era diferente, as pessoas se dedicavam mais a ler a Bíblia, a buscar entendimento, canal igual esse aqui, as pessoas tinham mais curiosidade. Abriu de novo essas choupanas, acabou o interesse das pessoas. Muitas pessoas falam, não, voltei para minha igreja. Então fica fica aí. Você que colocou isso aí, eu prefiro ficar com esse versículo. Então fique com esse versículo. Eu prefiro ficar com essa profecia. Então tá bom, mas nós temos que ser inteligentes e racionais. Nós temos que fazer comparações. Jesus disse aos judeus, Jesus de Nazaré disse, uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore ruim não produz frutos bons. Você conhece a árvore pelo fruto. Então quando você olha do seu lado esquerdo, do lado direito, de uma forma figurativa, você vê câncer, você vê AIDS, você vê tumor, você vê cadeia, você vê traição. Você vê tudo lá em Deuteronômio 28, você vê a sua direita e a sua esquerda. Basta você sair na rua. Basta você dar uma olhadinha. Basta você pegar o metrô, pegar o ônibus, que você vai ver. As práticas sodomitas estão em todo lugar. Ou você quer que eu fique falando aqui quais são essas práticas? Leia Romanos, capítulo 1, dos 18 em diante. É Deus mesmo que faz acontecer essas coisas. Essas práticas sodomitas é Deus mesmo. É o Espírito dele que ele coloca para praticar essas coisas. Aí a pessoa fala, por que está acontecendo a tragédia? Nossa, como Deus não está olhando. Claro que a parte dele ele já fez. Mas as pessoas não acreditam. Preferem ficar igual esse outro aí. Pega versículo solto, em vez de procurar entendimento. Eu prefiro ficar com isso aqui. Eu prefiro ficar com essa profecia. Em vez dele reconhecer as maldições que ele talvez não está passando, mas um amigo, um parente, um vizinho está passando, não, ele prefere ficar com a profecia. Em vez de pegar aquela maldição e falar, ô fulano, vem cá. Você está nessa situação porque você está nas práticas carnais, você está nas práticas judaicas, você está fazendo as mesmas coisas que Jesus condenou que os judeus faziam. Você está fazendo isso, você é um religioso, você pratica isso, você pratica aquilo.
Conforme essas maldições de Deuteronômio 28, tá aqui, ó. Tá aqui uma cartilha, leia essas maldições. Nossa, eu tô com essa situação, porque você tá debaixo de maldição. Ah, não, eu prefiro a profecia. Aí ele pega isso aqui, o vizinho dele se acabando na desgraça lá, aí ele pega a profecia de Ezequiel. Tá vendo aqui, os filhos não tem nada a ver com o que o pai fez. Não, fica não. Então lê Lucas 11. Jesus falou o quê? Tá no vídeo que você... É que você não assiste o vídeo, a pessoa não assiste o vídeo todo, não busca conhecimento, fica depois colocando isso aí. Eu fico nervoso com essas coisas aí. Com a cabeça da pessoa, eu me esforço aqui, vou buscar aqui, busco ali, então, aí a pessoa entra, eu prefiro ficar com essa aqui, profecia de Ezequiel, que os filhos não são responsáveis. Aí Jesus lá em Lucas 11 falou aos judeus que vocês dessa geração serão responsabilizados por tudo que o pai de vocês fez. Vai lá em Mateus 23, a mesma coisa. Aí o cara me coloca que eu prefiro ficar com isso aqui. Então fica você, ô judeu. Você é um gentil que prefere ficar, eu prefiro ficar com isso aqui. Porque isso aqui está escrito assim. Aqui, ó. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que nele manifeste as obras de Deus. Mostra como se pode manifestar as obras de Deus no dia de hoje. Coloca aí no comentário, já que você é todo cheio de não sei o que, coloca aí então. Coloca aí, aonde é que você pode encontrar um lugar que mostra para as pessoas, não lá na minha igreja, sua igreja prega Moisés, sua igreja prega maldições, como que você vai tirar, como que você vai falar as coisas que você tem aprendido na sua igreja, na casa de maldições, para o vizinho seu que está passando por uma situação difícil, que está com um filho enfermo, um parente enfermo? Se você tá, o que você aprende, o que você ouve, o que você arrota, é só maldições. Paulo lá em Filipenses 3 considerou tudo que você elogia, Paulo considerou como esterco. Como que vai ver a obra de Deus na vida de alguém dentro dessas choupanas? Quando que alguém está anunciando o evangelho eterno para as pessoas? Quando começou, vamos voltar nessa tecla de novo? Aonde é que se prega que o evangelho eterno já foi estabelecido? Aonde é que se prega o verdadeiro tabernáculo espiritual de Deus onde está? Aonde é que você conhece? Você conhece que lugar? Aonde é que é falado isso? Olha, não, mas o fulano prega graça. Mas graça é uma coisa, evangelho eterno é outra. Graça foi pregada até o juízo do ano 70. Do juízo do ano 70 para cá, não é mais graça. É evangelho eterno. Até o juiz do ano 70 precisava pregar evangelho. Do ano 70 para cá não se prega mais. Não tem mais o que pregar. Evangelho eterno é Deus e nós. Não tem mais, não adianta, não tem aqui. Não tem como eu procurar pregar evangelho eterno para você. Que acabou tudo se cumpriu. Eu prefiro ficar com Ezequiel. Um vídeo lá, sei lá quantos, quase uma hora, sei lá quanto tempo, falando, explicando, mostrando por quê. Aí a pessoa vem mostrar profecia. Profecia é uma coisa, maldições são outra, ô menino. Acorda, tu que dormes. Deixa eu começar a falar de menino, que eu sei que você não chega nessa parte. 8 minutos de vídeo eu sei que não chega, porque para colocar uns negócios desse aí, uns negócios que não tem conexão com o que estava no vídeo. Claro que essas coisas que ele coloca é importante, sim, claro que é, mas não tem conexão com o vídeo, com o entendimento. Volta a falar, uma coisa é profecia, outra coisa são maldições. Quer ver? Deixa eu ler esse aqui, quer ver? Jesus falou assim, para os judeus, que Jesus veio para os judeus. Ah, não acredita nisso? Então vamos lá, vai. Eu não ia falar não, mas eu vou lá. Mateus 10, 5 e 6. Vê, Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade samaritana, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus estava orientando os discípulos dele a pregar para gentil? Não, aí para os judeus. Aí aqui ele fala também, Mateus capítulo 15, versículo 24, ele falou para aquela mulher cananeia que estava suplicando, cura minha filha, liberta minha filha. Jesus respondeu a ela, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Então aqui Jesus estava orientando os judeus. Porque na lei estava escrito que o castigo, as maldições seria de gerações e gerações para aqueles que não cumprissem as leis, os mandamentos.
Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. João 9, do 1 ao 5. E os seus discípulos perguntaram. Quem perguntou? Os seus discípulos. Seus discípulos, eles eram o que mesmo? Eles eram judeus. Mestre, quem pecou? O que era pecado? O que era pecado? 1 João, vamos lá. Sim, 3, 4. O que era pecado? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quantas leis foram dadas para os judeus? 613. Então, um judeu, quando não cumpria um mandamento dos 613, ele era um pecador. Enquanto tem que procurar ler, mas procurar ler com racionalidade, para você entender o que está nas entrelinhas. Não é pegando o versículo e já pegando e cuspindo ele por aí afora, não. Tem que ler com entendimento. Enquanto Jesus caminha, viu um homem cego. E os seus discípulos... E aqui, ó, presta atenção aqui. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Cego de nascença? Então vamos lá em Deuteronômio 28. Veja aqui. 28. Você vê, olha como que é a coisa, né? 28. As maldições de Deuteronômio, veja. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira. Então a cegueira faz parte do que mesmo? Da profecia de Ezequiel? Vem cá, menino. Da profecia de Ezequiel? Ou a cegueira está dentro do contexto das leis das maldições? Não misture profecia com maldições. Profecia é profecia, maldição é maldição. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira. E olha aqui as manifestações dos espíritos imundos. Perturbação de espírito. Então aqui, a situação aqui estava como? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, os judeus, perguntaram: Mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Qual era a obra de Deus aqui que esse cego, que esse deficiente tinha que reconhecer? As boas novas, a pregação do reino de Deus feita por Jesus de Nazaré, não mais as leis de Moisés. A obra aqui tinha sido a abolição, o fim das leis dadas a Moisés. E esse deficiente visual, esse cego, começaram a seguir, a entender e acreditar ao que? A pregação de Jesus de Nazaré. Pronto, acabou. Essa era a obra que esse cego tinha que sentir. Não era obra de pegar envelope, não é pagar R$1.000 no caroço de feijão, não é frequentar templo, coisíssima nenhuma, porque Jesus aqui estava no meio da rua, na calçada. Isso aqui não estava dentro de um templo. Não estava dentro de uma choupana chamada igreja. Nem sinagoga ele estava. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Aqui, ó, esse cego estava no meio da rua. E Jesus disse: a obra, que obra que era? Que obra que era ali? A manifestação do Filho. Esta era a obra que ele tinha que acreditar. Não é nada além dessa obra. Aí você do outro lado, religioso, cheio de esterco na sua cabeça de camarão, aí você fala: essa obra aqui é o dízimo, essa obra é a oferta, essa obra é o caroço de feijão, essa obra é o envelope, essa obra é a vassoura ungida, essa obra é o óleo na cabeça, essa obra é a mão do líder religioso na cabeça. Não! Entendendo esse texto, esse contexto, esse versículo, você vê que a obra aqui era o cego reconhecer quem? Yeshua. Era reconhecer Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio para eles. Esta era a obra que ele devia reconhecer, somente isso Jesus estava falando. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então veja, enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Então a obra que ele devia fazer aqui, que esse cego deveria fazer o quê? Era a obra que Deus enviou. Acreditar em quem? Em Moisés? Não, porque Moisés acusava, Moisés sentenciava, Moisés aprisionava, Moisés matava, Moisés fazia tudo. Por que Moisés? Porque Moisés, pelas leis que Moisés recebeu. O diabo, que era o acusador, que eram as leis, matava, sentenciava e aprisionava.
Mas a obra que Deus fez enviando o seu filho, era nesse que o cego tinha que confiar. A glória seria vista através da fé nesse, para os judeus, não para o povo gentil. Para o povo gentil está de Romanos a Filemão 13, epístola escrita por Paulo. Então quer dizer, o cara me fala isso, coloca no comentário, eu prefiro ficar com isso aqui. Ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe que sentido, que obra que era essa daqui. Aí eles ficam por aí, obra, Vale do Sal, reunião de terça-feira, a reunião dos deficientes, tome jejum, e tome oração, e tome envelope, e tome dinheiro. A pessoa entra na cadeira de roda com dor do lado esquerdo, sai com dor direito. Aqui era milagre, prodígio, maravilha, instantâneo, não era com hora marcada, não era carnê, não era prestação. Vamos fazer uma corrente de 7 terça-feira para que você venha a ser curado. Onde já se viu isso na Bíblia? Cura a prestação? Não. Naqueles dias existia dom. Naqueles dias, ali ainda não tinha sido dado dom. Naquele dia existia milagre, prodígio, maravilha, porque quem estava ali era Deus. Aquele véu era de um judeu da tribo de Judá, mas quem estava lá dentro era o Espírito de Deus. Prodígios e maravilhas aconteciam aos montes, as pencas igual banana, porque quem estava ali era Deus. Então que obra que era que o cego devia fazer? Crer apenas somente na obra que Deus fez. Que obra que Deus fez? Enviando o seu filho. É isso, para o judeu fazer. Agora, nos dias de hoje, como que você vai ver obra? Os dons foram, o dom da cura, então, foi até o perfeito vir. O perfeito veio no ano 70. O perfeito veio, julgou os israelitas, estabeleceu o evangelho eterno. O perfeito veio, estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. O perfeito veio, estabeleceu o tabernáculo espiritual, Apocalipse 21, 2, 3. O perfeito veio e fez a sua morada no espírito dos homens. Aonde que é falado isso? Da mesma forma que ele mandou aos judeus acreditar na obra que Deus fez naqueles dias, que foi enviando o filho, a mesma coisa eu digo hoje. Você, vem cá, menino, se você tiver chegado aqui, vem cá. Pega isso aqui, deixa eu colocar isso aqui no texto aqui. Pega isso daqui, isso aqui no texto da NVI, que eu gosto desse texto aqui. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 21, versículo 2, 3 e 6. A obra que Jesus falou há quase 2000 anos para aquele cego, para os discípulos, falou a esse cego, ele tem que acreditar na obra que Deus fez. A obra que Deus fez aquele tempo foi o quê? Enviando o seu filho, correto? Para os judeus. E hoje em dia, quem nasceu do ano 70 para cá? Há quase 2000 anos, não é 1970, do ano 70 para cá. A obra de Deus é esta. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Então você, metido a sabido, se você fosse sabidinho, conhecesse da escatologia consumada, você não me apresentaria João 9, você apresentaria isso aqui. É isso aqui, se você tiver que falar para um deficiente, para uma pessoa que está debaixo de maldições, você mostra isso aqui. A obra do Senhor, que é o Espírito, é essa. Essa é a obra. Então eu estou com câncer, mas eu creio nessa obra, você vai ser curado. Eu estou na cadeira de roda, mas a obra é essa, não mais João 1 ao 5. Não, aquela obra foi para os judeus. Olha que entendimento, pega essa que é de graça, viu? Aqui eu não cobro não, aqui é de graça. Então se você tem que apresentar uma obra hoje, mostra essa. Essa é a obra que você tem que mostrar para o seu líder, para ele parar de roubar as pessoas. É essa obra que você tem que mostrar para um parente seu que está enfermo. É esta obra que você tem que mostrar para uma pessoa que está passando dificuldade, tribulação, aflição, seja em qualquer ramo da vida dela. A obra que você tem que mostrar é essa, não é vir com João 9, não. Gratuitamente, estou te passando gratuito isso aí. Cresça no entendimento, seja uma pessoa madura. E você também não vem criticar, não. Mas coitadinho dele, ele não sabe. Então ele não sabe, ele tem que ter humildade para aprender. Ele está parado lá quase 2000 anos, querendo estampar. Não, aqui. Eu creio que João 9 só vai ver a obra. Mas a obra ali foi para o judeu, menino.
Ah, mas o que Paulo falou foi para os gentios ali, antes do juízo do ano 70. Nós estamos há 2000 anos, vai fazer quase 2000 anos. A obra do ano 70 para cá, essa obra é o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno significa perpétuo. A obra, o Evangelho Eterno, é essa que é a obra que você tem que tacar na testa das pessoas. Essa é a obra que é o tabernáculo. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Olha aqui, o próprio Deus estará com eles. Essa é a obra. Viva isso. Deixa a religiosidade de lado, deixe os seus envelopes de lado, deixe o seu ficar aí orando 2 horas de joelho de lado, deixe buscar Deus e monte de lado, deixa o óleo, pega esse óleo aí, taca na comida, faz logo um ovo frito com ele, faz o cuscuz. Ah, mas no cuscuz não vai óleo não, mas no ovo que você vai fritar para pôr em cima, joga 1 litro de óleo no ovo, faz aquele cuscuz, aquele ovo lá e joga em cima e come, fica na paçoca lá. É isso aí. Esta é a obra nos dias de hoje. Maravilha, né? Coisa maravilhosa. É essa a realidade para nós hoje. Esquece Jesus de Nazaré. Esquece a graça pregada por Paulo. Nós estamos no Evangelho Eterno. E aqui, ó, ainda para selar esse entendimento, disse-me ainda, está feito. Quem disse? Aqui, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que significa algo está feito? Aqui ainda iria fazer ou algo está feito? Significou que então o tabernáculo foi realmente estabelecido. A obra perfeita chama-se Evangelho Eterno. A obra perfeita nos seres humanos, em todos que nasceu depois do ano 70, depois do juízo do ano 70 para cá, a obra é essa. Está feito. Está feito que é Deus em nós. Tá bom? Cuidado, cuidado. Não vem com essas coisas de religioso aqui nesse canal, não, que comigo não tem moleza, não. Eu não dou moleza para religioso, não. Religioso eu desço no chicote mesmo. No espírito nós somos irmãos. Agora não vem com essa a inocência pra cá, não. Ah, mas eu sou inocente, eu tô aprendendo agora. Aprendendo agora porque você é preguiçoso. Que a Bíblia tá nas suas mãos, aí já vem a outra e fala, ah, mas você também não sabia disso. Então, já que eu tô sabendo agora, eu falo mesmo. Acabou. Não vou ficar alisando, não. Não vou ficar alisando, não, porque quando eu escutei o irmão Geraldo falando, a primeira vez, o irmão Geraldo descia o sarrafo também. Ele não fica alisando ninguém, não. Claro que não. Jesus alisava os judeus e Jesus descia o chicote. Paulo chamava, todo mundo lá era de peste, ele era chamado de peste e ele chamava de víbora, de cães. Paulo chamava eles de... Se chega ao ponto de uma pessoa chamar outro de seus cães, imagine como que a ira de Paulo contra aqueles religiosos. É a mesma coisa de hoje. Porque religioso é o seguinte, o não religioso a gente trata de um jeito, o religioso a gente trata de outro. O religioso tem que tratar à base de chicote. Porque o religioso ele vem com as suas teologias, o religioso vem com seus conhecimentos, sem humildade nenhuma. Não, você está falando pelo demônio, tem que fazer a oração em nome de Jesus na sua cabeça, tem que derrubar óleo na sua cabeça, que você é um endemoniado. O não religioso não. Ele entra aqui e fala, nossa, eu quero aprender, eu estou aprendendo da Bíblia. Nossa, eu frequentei um lugar desse 1 ou 2 vezes, mas eu não quis mais saber. A pessoa, você vê que é outro, o comentário é outro, a pessoa não vem com arrogância, não vem falando, não, eu prefiro ficar com isso aqui, não. Ah, eu quero entender isso aqui, olha só. Agora o religioso não, o religioso vem com a sua mente cauterizada, vem com aquelas raízes teológicas na cabeça, e ele vem querer debater, ele vem querer meter o pé na porta. Aqui não, Jamelão, aqui não, aqui não. Quer meter o pé na porta? Vai em outro canal. Aqui não, não vem não. Porque aqui eu não dou moleza, não. Aqui eu perco horas e horas e horas. Agora aqui, vai dar 1 hora da tarde. Eu tô aqui desde as 7h30 da manhã. Gravando vídeo para outros canais. Negócio aqui, lendo Bíblia, buscando aqui. Até parece que eu vou ficar aqui agora. Não. Tá aí, tá escrito. A obra é essa. Não mais aqui a obra que Jesus falou para os judeus. A obra hoje é essa. É a escatologia consumada. A obra hoje é o Evangelho Eterno. A obra hoje é Deus em nós. A obra hoje é essa. Tá bom? Por que as obras de Deus não têm se manifestado na vida das pessoas? Por causa disso. Porque aqueles que conhecem
um pouquinho da Bíblia, ficam lá em João 9. Ficam lá na lei, porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros da lei. Jesus veio para cumprir a lei. São livros, palavras dedicadas aos judeus. Então, a partir de hoje, desse vídeo, pratique a obra dos nossos dias, que é Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3 e 6. E 5 também, leia. E você vai entender que foram feitas novas todas as coisas e que o tabernáculo espiritual está em nosso espírito e o próprio Deus está. Então, se você tem que pedir alguma coisa para ele, peça com base nesses escritos. Não em João 9. Bom, e no espírito nós somos irmãos. Vamos lá. E não esquece, dê aquele joinha, compartilhe. Esse vídeo eu queria que você compartilhasse ele com o Reverendo Cuscuz. Esse eu queria. Se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra de papai, passando o nosso simples e humilde entendimento e diferenciando o que é lei e graça, o que é diferenciando lei, graça e evangelho eterno, diferenciando o que foi para os judeus e o que foi para os gentios. A Bíblia é assim, gente, tem que pegar a Bíblia, tem que fazer um tour na Bíblia, tem que pegar a Bíblia aqui, ó, não é pegar eu vou ler essa Bíblia aqui, essa daqui eu nem sei se tem aquele negócio de ticar ela, daqui é a minha Nova Almeida, não tem nada, o que ela tem aqui é umas referências. Eu vou pegar essa Bíblia aqui e vou ticar ela, vou ler aqui em um ano. Você não vai aprender nada. Ó, eu vou pegar o livro aqui e vou ler o livro de Oséias, marcando. Você não vai aprender nada. Assim não. Pega um assunto e sobre aquele assunto você começa a ler versículos por versículos. E lendo e relendo. E deixando a religiosidade de lado. Quando você deixa a religiosidade de lado, o ensino teológico, aí Deus, no seu espírito, aí na sua mente, você começa a entender. Aí, na entrelinha, você vê que o exemplo sou eu. Você vê, eu estou falando um versículo, do nada, dentro daquele versículo, tem outros entendimentos, tá nas entrelinhas. Porque é assim as coisas espirituais. Não é a coisa carnal, você quer fazer a leitura em um ano, vou ticando. Mas, quando é espiritual, não tem jeito. Porque aí vai, dentro da palavra, que a palavra é de Deus, então dentro daquele versículo, começa a surgir outros entendimentos. Começa a aparecer outras coisitas ali ocultas. Eu falo, até eu me assusto aqui. Falo, peraí, mas que negócio é esse? Esse versículo, eu ia ler esse versículo, mas esse versículo já deu um vídeo praticamente, porque assim é as coisas espirituais do Pai, tá bom? Então até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.